Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês de uma estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que caso queira ver análise de algum ativinho específico, é só estar deixando aqui nos comentários, que eu posso, né, trazer análise aí para as próximas semanas, claro que se houver ali o contexto de acordo com o que a gente segue aqui dentro dessa estratégia, já que é o intuito do vídeo passar um pouco dessa nossa visão de como montar uma operação visando capturar a maior parte da tendência no médio prazo. Por isso, o nome da nossa estratégia é o Rastreador de Tendências, uma carteira ali composta com até 10 ativos, que é feito o gerenciamento de risco quanto de peso determinado ativo tem dentro da carteira. Então tudo isso é enviado junto à recomendação, né, com ponto de entrada, contexto de entrada, vídeo explicativo, documentos, filtros ali qualitativos da empresa, que também é feito pela nossa análise aqui fundamentalista, mas lembrando que a tomada de decisão é única e exclusiva apenas com análise técnica, tá? Então esse filtro qualitativo é mais ali para separar os ativos para ficar no nosso radar, são ativos ali que preferimos dar a preferência, né, para ativos mais consolidados, que têm mais robustez, tendo em vista que são operações que duram aí em média de 3 a 9 meses, ok? No nosso site, tá, pessoal, tá rolando aí um cupom com até 65% de desconto já aplicado nas nossas assinaturas, que vocês também conseguem conferir aqui, né, capitalismo.com.br, nas assinaturas, conteúdo, consultoria, tá, que agora também estamos trabalhando com consultoria. Os resultados vocês também conseguem acompanhar aqui, que são atualizados todo o fechamento de pregão, então bem informativo. Lembrando que é uma estratégia aqui apenas com 10 minutos por dia, né, ou 20 minutos apenas na semana, você já consegue montar sua posição e é bem tranquilo ali para acompanhar, dado que são operações que são monitoradas aí mais pro médio prazo, tá? Então o ativo que eu decidi trazer hoje aqui é Allos 3, que é um ativo do setor imobiliário, dado que o setor imobiliário é um dos setores que vem se demonstrando mais resiliente agora no curto prazo na nossa bolsa. A gente tem aí o índice imobiliário retomando um viés um pouco mais de alta, né, estruturado aqui uma LTA. Olhando aqui para o gráfico semanal, a gente vê a sequência já de fundos ascendentes, então é um dos setores que mais vem ganhando força nas últimas semanas, e o ativo Allos 3 vem chamando bastante atenção no nosso ponto de vista. Tá? É um ativo, tá, pessoal, que ele já está trabalhando dentro de uma tendência de alta, passando por um processo de correção complexa. Por quê? O ativo ele fez uma forte movimentação de alta, né? Então ele teve essa formação de fundo aqui nessa região, que inclusive uma zona de suporte bem importante, que foi a região ali dos 17, 18 reais por ativo. Ele acabou fazendo, né, entregando uma longa movimentação de alta bem forte, conseguiu ganhar esse nível de resistência, que até então era o nível que o papel estava mais tendo dificuldades para conseguir romper, dado que foi uma tentativa aqui nessa região, aqui também, né, não chegou a testar, mas eu considero, né, porque é próximo, e todas essas regiões, né, que ele rompeu e falhou, aqui teve teste, falhou, toda essa briga aqui anteriormente demonstra que é uma região de resistência bem importante, que se eu tirar aqui o zoom do gráfico, mais um pouquinho mais para frente eu já tiro para a gente fazer essa análise, mas que essa mesma região de preço era uma região que vinha se demonstrando bastante importante como resistência, tá? A Allos 3 conseguiu fazer uma movimentação de alta, passou por um processo de correção, deixando aqui um fundo ascendente exatamente na onde, tá, galera? Então isso aqui eu gosto bastante. Deixando um fundo ascendente em cima de um antigo nível de resistência, quando a gente tem a troca de polaridade, onde uma região, quando ela é resistência e o preço consegue fazer o rompimento daquela região, e quando ele volta a testar, aquela mesma região funciona agora não como resistência, mas sim como um suporte, a gente tem ali a troca de polaridade, tá? O que é bem interessante, a gente chama também de pullback de correção. Tá? Deixou aqui a formação de um fundo ascendente, veio para romper topo e acionar um pivô de alta no médio prazo. Na primeira tentativa ele acabou falhando, né? Ele até conseguiu romper o topo, mas não conseguiu se segurar, iniciando um novo processo aqui de correção, né? Foi toda essa região aqui de correção complexa num formato aqui de um canalzinho de baixa, tá? Porém, quando a gente está analisando um ativo para médio prazo, é importante entender e conseguir definir dentro do gráfico, né, dentro do contexto em que você analisa, qual é a estrutura que aquele ativo está trabalhando. Por quê? Às vezes, o que acontece? Né, você vai e monta uma posição de médio prazo. Só que, dentro de tendências longas e tendências, no caso que aqui na carteira são só posições na ponta comprada, então eu vou usar esse exemplo, dentro de tendências de alta, principalmente de médio prazo, ocorrem correções. Tá? Então é importante entender até onde é uma correção de curto prazo e não uma reversão de curto prazo, que pode vir a ocasionar uma reversão também de médio prazo. Então é bem importante entender a estrutura, ou seja, tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Por quê? Dentro desse processo em amarelo, né,
se você não consegue entender que esse processo de correção aqui em amarelo, ele está trabalhando dentro de um contexto de alta pro médio prazo, que é o que de fato importa para uma análise de carteira, visando ali montar posição, né, para rastrear uma tendência e conseguir conduzir aquela operação a maior parte da tendência possível, é importante entender a estrutura. Por quê? Essa região toda amarela, ela passou aqui em uma correção, dado um movimento de baixa de curto prazo. Só que ela deixou um fundo ascendente nessa região, opa, né, deixou um fundo ascendente nessa região. Então, ou seja, qual é o cenário que temos aqui? Uma sequência de fundos ascendentes. Fundo que deu início à reversão aqui embaixo. O segundo fundo, que já foi um fundo ascendente, né, onde ele deixou aqui um fundo mais alto que o fundo anterior e foi para tentar fazer um topo mais alto que o topo anterior. Na primeira tentativa ele acabou falhando. Passou por um processo de correção complexa no curto prazo, mas deixou aqui a possível formação de um novo fundo ascendente. Então o contexto que a gente tem ainda segue sendo uma expectativa maior que o ativo possa vir retomar uma tendência de alta no médio prazo. Tá? E aqui eu já acho interessante uma boa posição para montar pelo menos 50% de uma mão de uma posição, né? Então, lembrando que essa parte de gerenciamento de risco, essa questão de montar 50% da posição numa região, mapear uma outra região para que caso o ativo faça uma correção um pouco mais ampla, a gente consiga encaixar dentro do nosso contexto de entrada e ainda assim dentro da estrutura de alta que a gente procura, conseguir ali montar o restante da posição. Tá? Lembrando que todos esses pontos são enviados e vocês conseguem acompanhar no nosso sistema, é disparado ali no nosso aplicativo. Seguido, claro, que eu sempre comento aqui de relatórios, vídeos também explicativos comentando o contexto e é feito acompanhamento dessas ações dia a dia. Todo o fechamento do pregão é feito um vídeo ali atualizando os contextos gráficos dos ativos que já estão compostos na nossa carteira, para entender, né, e conseguir ir mapeando, porque mesmo que é uma estratégia de médio prazo, o importante é você conseguir mapear ela ali dia a dia, semana a semana, para entender essas questões de estrutura, se mantém ou não mantém a estrutura, tá interessante ou não para reenviar uma nova compra dentro de um ativo que já está dentro da carteira, mas que caso tenha alguém que ainda não conseguiu entrar, ainda está liberado a entrada, porque surgiu um novo ponto de entrada interessante na análise técnica, então gostamos bastante de olhar rompimento de canal de baixa, teste de suporte de longo prazo, né? Pivô de alta no gráfico semanal. Lembrando que a gente também utiliza o gráfico diário para fazer o filtro dessas análises. Tá? Então, o que a gente tem aqui em Allos 3, agora para trazendo um pouco para o gráfico diário, teve aqui um rompimento desse canalzinho de baixo, que lá no semanal é uma correção complexa. Ou seja, a gente tem a expectativa que o movimento siga para cima. Tá? E lembrando que, por que eu acho interessante, né, acharia interessante montar pelo menos 50% de uma posição aqui nessa região? Por quê? Lembrando que as operações aqui da nossa carteira de médio prazo não tem stop prévio, nem parcial, nem alto. Então, por isso que é feito esse monitoramento dia a dia. Mas quando as ações, né, quando as operações dão errado, ou seja, a gente encerra a posição, em média os stops ficam de 10% a 15%. Tá? Já quando as operações são finalizadas com ganhos, são ganhos ali em média de 50% a 70%. Beleza? Considerando isso, você montar a parte da posição nessa região, porque ela já fez o rompimento desse canalzinho de baixo, né, e a gente já entendeu toda a estrutura ali do gráfico semanal, que é uma estrutura de alta, saiu de uma congestão ali de longo prazo, deixou sequência de fundos ascendentes, então a estrutura de médio prazo segue de alta, dado que no curto prazo está passando por um processo um pouco mais complexo, que são processos de correções, mas que ainda assim não quebra a estrutura de médio prazo, que para nós é o que importa. Então já fez o rompimento aqui de um canalzinho de baixo, só que se a gente pegar e reparar do preço atual até esse outro suporte aqui embaixo, olha, lá no 21,40, ou seja, o fundo ascendente anterior, a gente tem um espaço de 13%. Considerando um stop de 10 a 15 em média, quando as nossas operações dão errada, montando parte da posição nessa região aqui, dado que já foi feito o rompimento desse canalzinho de baixo, você fica aí com uma posição bem confortável para conseguir conduzir essa operação. Porque caso ela siga essa correção complexa ainda um pouco mais para baixo, que seria ela fazer esse processo, tentar romper aqui a primeira vez e acabar falhando e voltar aqui para testar essa zona de suporte anterior. Essa região aqui. Então, montando parte da posição aqui em cima nessa primeira tentativa, caso o ativo siga uma correção um pouco mais ampla, você consegue montar os outros 50% da posição, que ainda assim estaria dentro da estratégia, aqui nesse outro fundo ascendente. Por quê? Pode falhar ali a primeira vez nesse rompimento do canal de baixo. Mas lembra que o que vale é a estrutura de alta, então para eu não montar a posição e ficar preso com ela aqui, correndo o risco dela fazer uma correção um pouco mais ampla, eu monto 50% aqui. Se ela continuar subindo, ótimo, eu espero um novo contexto aí de alta, que é para seguir a sequência de uma tendência de alta, eu preciso de um pivô. Então nada me impede de pagar um pouquinho mais caro, mas confirmando também esse movimento numa tendência de alta e montar 100% de uma posição e
Caso ela faça uma correção mais ampla, eu monto os outros 50% da posição nessa zona de suporte, ou seja, eu consegui ficar bem posicionado. Por quê? Eu montei parte da minha posição nessa primeira formação de fundo ascendente, na segunda, né, perdão, e consegui montar os outros 50%, se for o caso, um pouco mais abaixo, mas que também ainda acima de uma estrutura e de um fundo ascendente. Então o preço médio ficaria aí na região dos 23,15, considerando que esse espaço do preço atual até o fundo anterior ainda está dentro da margem das médias do stop, né, quando a gente encerra uma posição. Então é isso que faz sentido. Você fica exposto aqui, caso o ativo caia um pouco, você consegue montar essa posição ainda dentro da estratégia e do contexto, que ainda é de alta, apesar de acontecer, caso aconteça, né, porque ninguém sabe, uma correção um pouco mais ampla. Tá? Então não é só o fato de fazer um preço médio, não, isso está dentro aqui da estratégia, que já está aqui mapeado, né, que ainda assim esse é o processo de montagem de posição. E se o ativo sobe até o topo anterior, a gente já tem 11%, então você acaba ficando aí bem posicionado. Tá? Porque para reverter essa estrutura de alta, o ativo teria que fazer isso, né? Perder esse fundo principal, que aí seria a estrutura de baixa, corrigir e fazer uma confirmação. Né? Aí sim ele quebraria essa estrutura de alta e aqui validaria um encerramento de posição que ficaria entre essa média de 10% a 15%, que não seria problema nenhum, dado que é a média ali das operações quando dão errado. Tá? Então, acho bem interessante. E agora, olhando a relação de risco-retorno, temos um alvo projetado para o papel lá nos 29,17. Que é uma projeção do primeiro pivô aqui ainda, né? Olha, foi dessa movimentação, movimento de alta, correção, pivô de alta, a gente tem um alvo projetado para a casa dos 29,17. Considerando essa região de montagem de posição aqui, olha, dos 23,50, R$ 24, já é um upside de 21%. Né? Então a gente tem ali uma relação de 10, contabilizando aqui a possibilidade de um possível stop, e um upside aqui de 20% até o primeiro alvo. Né? Então até o primeiro alvo, uma região de quanto é que foi que eu falei aqui? De 22%, né? Então você pode fazer uma saída parcial dentro desse processo e considerando aqui esse outro nível de resistência bem importante que dá para se utilizar como um alvo final, seria um upside de 29, 30%. Então basicamente 2 para 1, né? 2 para 1 que seria aí carregar até esse próximo nível de resistência de congestão aqui em cima, olha, né? Então fica uma relação de risco bem atrativa, dado aqui o contexto, né? Só para a gente olhar, ó, a gente teria essa possibilidade a favor do movimento contra um risco dentro do gerenciamento desse tamanho, né? E aí mais um espaço ainda depois do outro alvo seria esse outro espaço aqui, ó. Então a gente tem uma relação de risco-retorno aqui bem agradável. E lembrando que aqui eu estou calculando o preço médio dessa região de 24,50, né? Mas caso o ativo volte a corrigir um pouco mais para baixo aqui nesse fundo ainda anterior, eu também entendo ser uma região interessante para montar a posição visando capturar uma retomada de alta do ativo dentro de médio prazo. Eu acho o papel aí bem atraente. Beleza? Então gostaria de saber de vocês do feedback, se vocês estão gostando desses vídeos, desse quadro nosso do rastreador de tendências, para poder continuar trazendo cada vez mais vídeo, mostrando um pouco dessa estratégia nossa que vem performando super bem, já desde 2018, com ganhos acumulados aí de mais de 1.500%. Vocês conseguem conferir, tirar a prova no nosso próprio site, entrando em contato com a equipe de suporte, tem tudo documentado também, beleza? Então, até a próxima.